trabalhadores do Judiciário Federal, do Ministério Público da União. Olá, colegas de todo o país, de todo o Judiciário, de todo o Ministério Público da União. A gente está aqui para falar sobre o plantão da FENAJUF. Cumprimos esse plantão essa semana, Foi uma semana de intensas atividades. A gente iniciou a semana centrado nas questões da reforma da Previdência. Participamos de um grande número de audiências públicas. Foi uma semana de intensas agendas. As audiências públicas foram inclusive utilizadas como uma forma de dar acesso à casa para que os trabalhadores possam dialogar com os senadores a respeito da questão da reforma da Previdência. Participamos da mesa em uma das audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos do Senado, falando sobre aposentadoria especial e pensão por morte. Falando um pouco das audiências, conforme o Fabiano diz, nós tivemos uma agenda enorme de audiências nessa semana e até senti que não houve muito avanço, porque o que ficou muito claro ali, mais perceptivo, é que essas audiências foram meio que atropeladas para cumprir tabela, realmente naquela proposta de cumprir a tabela necessária lá no Senado para que se chegue na votação da reforma da Previdência, que vem aí como uma pancada em todo mundo, tanto em nós trabalhadores do Judiciário, quanto na sociedade como um todo. Perfeito. E paradoxalmente, embora tenham sido feitas, como o Roniel colocou, para cumprir tabela, nos debates foi impressionante porque o governo não conseguiu emplacar o seu debate, Em praticamente todas as audiências públicas onde houveram mesas para discutir a questão da reforma da Previdência, o governo perdeu o debate. O embate ali foi muito grande, foi muito bem replicado toda a argumentação do governo, replicado ali bem contrário mesmo, posicionamento muito contrário à posição do governo nessa reforma. A gente percebe isso, conforme ele disse, embora seja uma coisa, eu entendo que foi uma coisa, visão minha, que tenha sido mais a nível de cumprir tabela, mas no debate em si a gente sentiu que o governo foi perdendo. Exato. Um dos itens também que fez parte da nossa agenda foi uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência que aconteceu também lá no Senado Federal. Outro ponto que ocupou a nossa agenda aí no plantão essa semana foi a pauta do Supremo Tribunal Federal, que incluiu a ADI 2238. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela discute o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que permite a redução de jornada com a redução proporcional de salários. Então houve a votação de vários ministros, a gente encerrou com um placar de 5 votos pela inconstitucionalidade do dispositivo, mais um voto da Carmen Lúcia, que foi um voto meio intermediário, falando da possibilidade da redução de jornada, mas da impossibilidade da redução de salários, dos vencimentos. E foram 4 votos contras. Nesse momento, o presidente ministro Dias Toffoli suspendeu a sessão, inclusive para que o ministro Celso de Mello, que estava ausente, possa votar posteriormente. Mas também a gente vê com uma certa preocupação essa movimentação, porque retomada a sessão, existe a possibilidade de que os ministros modifiquem os seus votos. Por enquanto a gente está meio que saindo no lucro, podemos dizer assim, mas não temos garantia nenhuma de absolutismo com relação a isso. Esse é o mesmo fato do que aconteceu hoje com relação ao Gilmar Mendes, do voto dele, do plenário virtual. Exato. Com relação à questão dos quintos, que também é outra coisa que está bem em voga, está no foco, no centro do foco das atenções nesse momento. O ministro Gilmar Mendes proferiu um voto, entre aspas, que contempla assim, não totalmente, claro, entre o possível e o desejável, a gente chegou no possível. O desejável ainda estamos de fora. Até aqui a gente tem essa visão de que está sendo favorável. Eu dou como exemplo o Sindijus daqui de Brasília,
que tem o trânsito em julgado dessa ação. E tem outras entidades também, outros sindicatos que também têm ação transitada em julgado, mas no nosso caso aqui do Sindijus DF, o voto do Gilmar Mendes contempla toda a nossa categoria, todos os nossos filiados. E outras entidades também do país estão nesse mesmo patamar. Exato. Esse voto do Gilmar Mendes, que foi na questão da RE 638115, uma das pautas mais importantes aí dessa semana do nosso plantão, ela afastou, o voto do Gilmar Mendes afasta a possibilidade de suspensão do pagamento dos quintos para quem tem o trânsito em julgado. Então, nesse sentido que o Roniel coloca essa questão dos sindicatos, das entidades que já têm essa decisão com trânsito em julgado. Porém, modula os efeitos da decisão do mérito do RE 638115 para que para manter o pagamento de quem não tem o trânsito em julgado, que recebe por decisões administrativas, etc., porém com absorção futura em reajustes futuros. Então a gente entende que a gente precisa seguir buscando, inclusive, divergência nesse ponto nos votos dos demais ministros. Então a FENAJUF vai seguir atuando em relação a essa questão, para que exista a possibilidade da gente assegurar o direito de forma irrestrita para todos os servidores, né, de forma isonômica, inclusive, mas ao mesmo tempo a gente recepciona esse voto como uma vitória, inclusive uma vitória de atuação, né? A gente teve uma atuação da nossa assessoria jurídica, né, que passou de gabinete em gabinete, prestando as informações técnicas a respeito do julgamento, e a gente viu também nesse período final aí, que antecedeu o julgamento, uma grande mobilização dos servidores, inclusive das entidades de base do Judiciário Federal, né? Tivemos inclusive um abaixo-assinado encampado por diversas entidades, que foi entregue também nos gabinetes dos ministros. Inclusive, a gente teve a oportunidade de entregar pessoalmente uma cópia do abaixo-assinado para o ministro Gilmar Mendes na saída do plenário ontem, após a sessão do Supremo. Então, foi uma manifestação política, né, inclusive acompanhada por atos. A gente teve atos realizados, por exemplo, lá em São Paulo, em defesa dos quintos. Então foi uma atuação muito forte das entidades de base, mas conjunta também com uma atuação jurídica adequada e necessária da FENAJUF, prestando aos ministros todas as informações que demonstram que esse era realmente o caminho a ser seguido. E a gente segue insistindo que é preciso assegurar o direito para todos os servidores de forma irrestrita e indistinta. Há de se aplaudir até e enaltecer a mobilização que houve das entidades de base, dos jurídicos em geral, de todas as nossas entidades, o jurídico da federação, dos sindicatos. Essa mobilização fez a diferença sim, e a gente tem que continuar alerta com isso, até porque a gente tem, por enquanto, está lá o parecer do relator, né, do ministro Gilmar Mendes, mas o prazo dessa sessão virtual vai até a próxima quinta-feira. Então nós estamos monitorando aqui na FENAJUF, nosso setor de imprensa, de jornalismo, está monitorando o tempo todo para a gente ver se aparece algum outro voto divergente ali. Mas mesmo com esse voto, se a gente conseguir essa garantia até o final, há de se fazer de novo uma mobilização no sentido do que disse o Fabiano, com relação a tentar garantir também essa outra parte dos administrativos que estão aí sendo engolidos na possibilidade de um reajuste futuro. E essa também é uma outra etapa de uma batalha que a gente vai ter que levar adiante. Exato. E lembrando que a gente tem que recepcionar esse voto como um grande avanço, sim, porque a determinação que existia até então era de corte dos quintos para todo mundo. Então a gente vem enfrentando isso desde 2015 e vamos seguir enfrentando até podermos consolidar o direito
feito de forma indistinta para toda a categoria. Inclusive teve conselhos, no caso até do CJF, né, que já tinha determinada a retirada da folha de pagamento de vários colegas aí Brasil afora, da retirada na folha de pagamento desses valores. Perfeito. Então, esse voto nesse momento não deixa de ser um grande avanço. Enfrenta essa decisão Exatamente. É uma grande conquista, sim, e há de novo de se enaltecer o trabalho dos jurídicos de todas as entidades de base da nossa federação. Bom, por fim, para finalizar, nós participamos de uma reunião do FONASEF que indicou a construção de um ato no dia 3, no próprio Senado Federal, um ato inclusive que foi indicado na reunião da minoria no Senado, da qual a FENAJUF também participou. Então esse é um dos itens indicados para a nossa mobilização futura e que a gente vai construir juntamente com as entidades de base da federação. Bom, e só para fechar também, aí já é um lado mais específico, né, da questão da segurança, que nós tivemos lá no CNJ também na sessão dessa semana, na sessão ordinária, o conselheiro Márcio Schiffler, presidente do Comitê Gestor Nacional de Segurança. Ele apresentou no item 10 de pauta uma aglutinação de todas as resoluções do CSJT, da CJF e várias outras resoluções que existiam no país, tratando, no país não, lá dentro daquele conselho, né, tratando especificamente da segurança do Poder Judiciário. E ele aglutinou tudo isso numa só. Nós tentamos, antes do início da sessão, ter acesso a esse documento lá no gabinete do conselheiro, mas isso não foi possível. No voto lá foi aprovado por unanimidade, só que ele não leu o voto, ele simplesmente comentou e disse que havia disponibilizado para os conselheiros e todos acompanharam e votaram com ele. Esse documento ainda não está no inteiro teor disponibilizado, mas nós sabemos que foi uma aglutinativa de todas as resoluções para que se fixasse numa resolução só a questão da segurança de magistrados, de servidores, de jurisdicionados, para se fazer numa resolução só uma aglutinativa de toda a questão da segurança do Poder Judiciário. A gente também vem monitorando tudo isso, claro, nessa parte eu estou mais envolvido ainda, né, porque faz parte direta do meu segmento de agentes de segurança. Então é isso, gente. Esse é mais ou menos um resumo aí da nossa semana, uma semana bastante importante, movimentada, com avanços, inclusive, né? A gente celebra os avanços aí que tivemos e vamos seguir firmes aí na defesa dos interesses da categoria dos servidores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União. Continuamos em frente, temos muito ainda para fazer, né? Temos muita coisa para lutar e seguimos naquela metodologia de retroceder nunca, render-se jamais e vamos em frente. Valeu, Fabiano. Valeu, Daniel. Obrigado.